Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Muitas vezes, por isso, palavras
nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra coloca-nos uma atitude de discernimento, pois a verdade de Cristo nos entrega. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso, e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir de Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera, da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu cantarei
Depois de lavar os pés do discípulo, Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo,
servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um momento, querida comunidade. Vou dividir essa reflexão com vocês em 3 apartados. Uma reflexão catequética, em primeiro lugar. Depois, uma reflexão sobre o Evangelho. E, em terceiro lugar, vamos tocar o ponto do nosso encontro de hoje, que é o sim de Maria, que nos levar ao nosso sim. Estava ali no início a frase: pelo sim de Maria somos levados também ao nosso sim. Então, 3 apartados. Sobre a catequese do primeiro ponto, eu fiquei inquieto, porque sempre que nós lemos o Evangelho, os Evangelhos, nós encontramos 2 Joãos que são diferentes e podemos nos enganar, pensando que é o mesmo João. E hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, apareceu um terceiro João, então complicou mais ainda a nossa vida. Então eu vou explicar para vocês de quem era esse João que se falava hoje, para não criar confusão na nossa cabeça. Quem sabia que existem 3 Joãos? Ninguém, Por isso que não vamos explicar. Existe o João evangelista, que também era apóstolo do Senhor. Evangelista e apóstolo são 2 funções diferentes, tá? Os apóstolos eram os 5, 10, 12 ou 20. Quantos eram? 12. Os 12 apóstolos, tá? E depois havia uma multidão de discípulos, mas os apóstolos 12, dos quais o primeiro deles, o primeiro que encontrou com Jesus, foi André junto com João, apóstolo. Eles eram discípulos de um outro João, João Batista. Vê que são 2 Joãos diferentes. Quem era João Batista? Jesus. O primo de Jesus, e ele tinha uma função, ele batizava, por isso que é João Batista. Ele batizava e tinha os discípulos, dos quais alguns dos discípulos dele se tornaram discípulos do Senhor. André, que é irmão de São Pedro, tá? E João, irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu, que eram pescadores, esses 4. André e Pedro, irmãos, João e Tiago, esses 4 eram pescadores, apóstolos. Bom, já sabemos que haviam 12, e distinguimos João Batista, primo do Senhor que batizava, e João, evangelista, apóstolo, pescador. Tá bom? Hoje a primeira leitura falou que Paulo, tomou com ele Barnabé e foram para Antioquia e mandaram João de volta para Jerusalém. De qual João eles estavam falando? Nem de João Batista, que estava morto, tinha sido degolado. Lembra que Herodes mandou degolar, cortar a cabeça de João, entregando uma bandeja para Herodíades, que era a esposa do irmão dele. Então, João Batista estava morto. João Evangelista, ele estava preso na ilha de Patmos. E aqui quem estava com ele? Nossa Senhora. Lembra no pé da cruz? O que falou Jesus para Maria? Eis aí o teu filho. E falou para João, o evangelista, apóstolo: eis aí a tua mãe.
é o João Marcos. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos e João, né? Então aquele segundo evangelho escrito por Marcos, o nome dele é João Marcos, e é dele que falava agora essa leitura. Então são 3 Joãos diferentes. Os 3 conheceram o Senhor, mas cada um na sua função, né? Filho da sua própria mãe, tá bom? Esse João de hoje que estudamos, o João Marcos, mais conhecido por nós como Marcos, é o evangelista Marcos, ele era primo de Barnabé, de São Barnabé, que era o companheiro de Paulo nas missões que foram para Antioquia. De fato, foi Barnabé quem foi buscar junto com Marcos a Paulo para ir. Mas Marcos brigou, vocês não sabem a história, né? Marcos brigou com Paulo, Paulo era bravo, né? Então eles brigaram e se separaram. Na verdade, foi por isso que foi mandado, né? Ele falou: olha, você não quer continuar a missão conosco? Pode ir para casa. Tá? Então essa é a primeira parte da nossa conversa. Uma catequese. Ainda dentro da catequese eu vou ensinar mais umas coisinhas, né? Eu gosto muito da Sagrada Escritura. Quantos livros tem a Bíblia Católica? Quem sabe? Muito bem. Existe a nossa Bíblia Católica dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. O diácono sopra, ele não pode. 27. Vamos aprender os 27, porque são importantíssimos. Temos que conhecer toda a Bíblia, sobretudo, o Novo Testamento. O Novo Testamento é formado pelos 4 evangelhos, acabamos de falar. O 5º livro, nós lemos hoje na primeira leitura. Como que é o nome desse 5º livro do Novo Testamento? Atos dos Apóstolos. O que conta esse livro? O atuar, as obras que os apóstolos fizeram. E qual é a obra principal dos apóstolos? A igreja. A igreja. Então isso fala o Atos dos Apóstolos. Como a igreja começa a se espalhar, né, por todas as partes. Escutamos hoje que foram a Perge, a Antioquia, Chipre. Começa a igreja a se espalhar. Os apóstolos começam a ir, sair de Jerusalém. Lembra que o Espírito Santo veio, batizou 5.000 naquele dia de Pentecostes, e eles se espalharam para levar a mensagem do ressuscitado. Porque essa era a mensagem da igreja. Jesus vive por nós e para nós, e nós vivemos nele para sempre. Essa é a eternidade. Então esse é o 5º livro. Depois vem as 13 cartas de São Paulo, que é bem fácil de saber. Cococó, Galefigó, Tetê, Titi, Fi. São as 13 cartas de São Paulo. Cococó, Galefigó, Tetê, Titi, Fi. O que é isso? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Cococó. Entendeu? Galefigó, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Filipenses, termina com Filemão, Cococó, Galefigó, Tetê, Titi, e depois vem carta aos Hebreus, as 7 epístolas dos apóstolos, Judas, Tiago, Pedro e João, e termina com o Apocalipse. São 27 livros no Novo Testamento. Temos que conhecê-los. Não se conhecer o nome deles, né? Como eu falei agora. Temos que conhecer o que Jesus, Deus, nos revela. Porque é o caminho da igreja. Temos que conhecer para fazer a caminhada. Temos que conhecer o caminho para chegar no destino. E o destino é o Senhor, né? E aí está descrito. Vamos conhecer. Bom, essa era a primeira parte da conversa. A segunda parte, o Evangelho hoje nos situou, nos levou de volta para a última ceia. Ali começou a narração do diácono José Barbosa, dizendo que depois de lavar os pés dos discípulos, ele deu umas palavras do nosso Senhor. E ele disse que o discípulo não é maior que o seu mestre, e que temos que aprender a ser humildes. Por isso que está nos situando no lava-pés. É um sinal que o próprio Jesus nos deu. Ele se humilhou para nos mostrar qual é o caminho do discípulo, que é se dobrar para o irmão. E como é difícil. Como é difícil se dobrar para o nosso irmão. E até para quem nós amamos, às vezes nós nos resistimos nos dobrar, isso é servir. Mas
Mas aqui Jesus não está falando para a gente servir só a quem nós amamos, está nos chamando a sair e nos dobrar e servir toda a humanidade, também aqueles que vão nos querer mal. E queridos irmãos e irmãs, isso cada vez vai ser mais difícil, cada vez vamos ser menos entendidos pelo mundo, cada vez mais. Antes de chegar o senhor Fernando me buscar lá no seminário, Maria Mater Eclésia, eu estava lendo um texto do padre Vilaverde, é esse o nome dele? Esse baiano que está em São Paulo agora, né? Ele publicou um texto hoje muito forte, anunciando que um padre foi preso, né? Porque ele começou a dizer o evangelho na missa. Não falou nada mais disso, mas o evangelho é duro, ele choca de frente com o modo do mundo pensar. Se nós vamos seguir coerentemente a mensagem do Senhor, vamos ter problemas, vamos ser presos, e vamos ser. Estou anunciando para vocês, se vamos ser fiéis, vamos sofrer como sofreu Jesus, nosso Senhor, os apóstolos, vamos ser perseguidos. Então não digo para desanimar, só estou avisando o que vai acontecer e vamos testemunhar como os apóstolos, com a alegria do Senhor. Que bom, porque assim vamos estar caminhando sendo discípulos. Até agora é como vamos ser discípulos. O discípulo, ele é verdadeiro quando ele é provado. Aí vamos dizer, agora sou um discípulo autêntico. Bom, essa é a mensagem que nos convida o Evangelho a acolher. Por quê? Porque ali Jesus começou a anunciar o traidor. Como é o nome do discípulo, do apóstolo traidor? Judas Iscariotes. Muito bem, porque havia um outro apóstolo chamado Judas. São Judas, Tadeu. Olha quantos nomes repetidos a gente pode se confundir, né? Então, Judas Iscariotes, Jesus estava anunciando, né, que ele teve toda a oportunidade de se salvar Judas, mas ele escolheu dizer para Jesus um não. Ele disse para Jesus não. E aqui entramos no terceiro ponto, né? Encontraremos na Sagrada Escritura muitos nãos. Lá no primeiro livro, no terceiro capítulo, escutamos Eva e Adão dizendo para Deus não vou servir, não vou ser submisso. Não, é o primeiro não que nós encontramos na palavra de Deus. Não foi o primeiro não histórico, porque antes de Adão e Eva, Lúcifer, a serpente maldita, é assim, disse não a Deus nosso Senhor. E Ele que nos arrasta, todos nós, a dizermos não, como Judas. Mas temos um exemplo, não temos que olhar esses maus exemplos. Temos a nossa querida rainha, Nossa Senhora, que foi aquela que disse sim. Sim. Não entendo. É difícil essa cruz? Vai me levar a um martírio talvez? Eu digo sim. Sim. E é o sim como nos convida, que nós temos que dar por nós, e não só como Nossa Senhora fez, nós escutamos uma vez, mas uma vez todos os dias. O sim de Maria não foi aquele momento quando chegou Gabriel e você quer ser mãe do Senhor? E ela falou, faça-se em mim, fiat. Ela todos os dias, na sua oração, no seu contato com o Senhor, falou, faça-se em mim. No momento da cruz do Senhor, de fato, faço aqui, convido vocês a fazerem uma lembrança. Quem viu o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson? Maravilhoso, obra de arte. No momento, lembrem desse momento, para reviver, no momento em que Jesus estava dentro da casa de Caifás e Anás, na noite, ainda, quinta-feira de noite, ele foi preso, os soldados vieram, pegaram ele morto, levaram, ele foi julgado. Maria chegou, lembra que Maria chegou com Maria Madalena? Ela entrou lá e ela disse, no filme, né, não existiu essa palavra textualmente na Bíblia, mas sabemos que ela falou todos os dias, sim, Senhor, eu aceito essa cruz que começa agora nesse momento, porque ali o Jesus foi condenado ali. Começaram a bater nele, a cuspir, lembra? Então ela disse para Deus, eu aceito, sim, Senhor. E é isso que nós temos que aprender hoje. Olhar para Nossa Senhora que falou sim nos momentos mais difíceis, e isso é a nossa grande dificuldade. Hoje, pela manhã, pela tarde, de fato, antes de começar um trabalho, veio um seminarista, né, aí do nosso seminário Maria Mater Eclésia, e me chamou, né, queria conversar, para dizer, padre, como é difícil dizer
o sim total a Deus. Sem saber ele que vai vir falar do sim com vocês, ele falou para mim hoje. Como é difícil dar o sim 100%. Como é difícil. Sempre damos para Deus, né? Às vezes damos 5% e damos 95%. Às vezes somos mais generosos e damos o 90%. Não falta 10%. E Deus, Ele quer o 100% nosso. Ele quer o sim total. Porque daí, como disse o Evangelho, faremos as obras que Ele faz, e obras maiores. E seremos, dizia a proclamação, realmente felizes. Olha só o que foi lido pelo diácono. Aquele que come, desculpa, é assim, quinta-feira. Se sabeis isto e o puserdes em prática, o sim, se sabeis dar o sim e não sabeis com a inteligência, mas somos capazes de pôr em prática, continua, então sereis felizes. Qual foi o problema daquela primeira mulher lá do Gênesis? Porque ela queria ser feliz do modo dela. É claro que ela estava buscando a felicidade, Adão e todos esses personagens que a primeira leitura nos lembrava. Paulo começou a falar de toda a história da salvação. Lembrou de Moisés no deserto, lembrou dos juízes, lembrou dos profetas. Todos eles erraram, mas todos estavam buscando a mesma coisa, que é a felicidade. Mas, irmãos e irmãs, não nos enganemos. Existe a serpente maldita. E ela sabe que nós buscamos a felicidade. O que ela vai fazer? Nos apresentar uma felicidade que é real, é uma felicidade, mas vai nos roubar aqueles porcentos que faltam dar para Deus, nosso Senhor. E Maria Santíssima nos ajuda a entender que para Deus 100% do sim. Não vou dar o 99% e ficar com 1%. Não vou dar nem o 99,99 e ficar com 0,1%. Para Deus, 100% do meu sim. É difícil, hein? Mas olha, eu estou celebrando hoje 4 dias onde eu falei sim. E eu garanto para vocês que não tem coisa mais feliz que você dizer para Deus sim. É muito difícil. Claro que é. Dá muito medo, claro. Mas aí vem a graça de Deus. Porque nós, e essa é a realidade, não somos capazes de dar o 100%. Deus é o que vai fazer que nós demos o 100%. Ele. Temos que nos jogar. Tem uma história, talvez algum de vocês conheçam. Eu acho que não é de verdade, mas funciona. A história é que um alpinista famoso subiu no Monte Everest. Estava lá, subindo. Chegou uma nuvem muito grande, ele continuou subindo, prendeu a sua corda no pino. De repente ele caiu e ficou pendurado. E ele começou a rezar para Deus: Senhor, me ajude. Já não tenho nada que fazer aqui. Mande alguém vir me ajudar, Senhor. E Deus respondeu para ele: eu estou contigo, corte a corda. E ele olhou para baixo e só viu nuvem. Como assim? Corte a corda. Eu sei que não é verdade, porque não foi seguir a história, né? Adivinha o que aconteceu? Ele não cortou a corda. Passou, chegou no dia seguinte e chegaram para resgatar ele. A nuvem tinha ido embora, ele estava a alguns centímetros do chão. É uma história inventada, possivelmente, mas é o que aconteceu conosco. Deus nos chama a cortar a corda, a dar o 100%, porque Ele vai estar nos guiando e vai dar o melhor que é para nós. Isso foi Maria. Isso foi Nossa Senhora. Vamos pedir a ela hoje ser capaz de dar. Se a gente não é capaz hoje de dar o 100%, que possamos dar 1% a mais do que nós estamos dando. Pelo menos isso hoje. E amanhã 1% a mais, até chegarmos a dar 100% a Deus. Porque temos que chegar ao 100%. Temos, irmãos e irmãs. Não tem escolha. Temos que chegar ao 100%. Isso é sério. Para Deus tudo. Porque então vamos alcançar o céu, que é essa felicidade que Ele prometeu. Pensamos na Maria. Sozinhos não vamos ser capazes, mas ela vai nos ajudar a dar o sim. Todos os dias pensamos a ela esse 1% a mais. Amém?
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos a Deus, nosso Pai de amor, através das mãos de Nossa Senhora, as preces da nossa comunidade. As preces? Vai ser cantada, tá, padre? Tá bom. Quando Criador vai, quando Salvador vai, quando Libertador vai, quando Deus vai, os descendentes vai, os pesadinhos vai, cheia de graça, cheia de amor, salva de Jesus, trate nosso plano e nosso louvor, salva de Jesus, trate nosso plano e nosso louvor. Quando manhã dia vai, a Santa Teresinha vai, manda a Maria vai por nós. Quando festejamos vai, nos abandonamos vai, nos desempregados vai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salva Mãe de Jesus, trate nosso plano e nosso louvor, salva Mãe de Jesus, trate nosso plano e nosso louvor. Quando os pescadores vai, os agricultores vai, quando os devedores vai por nós. Quando os serpentes vai, quando os doentes vai, no levantarei de voltar por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salva Mãe de Jesus, trate nosso canto e nosso louvor, salva Mãe de Jesus, trate nosso canto e nosso louvor. Quando os catequistas vai, os ensinistas vai, as dianistas vai por nós. Quando os dominicanos vai, os martirizados vai, martirizados vai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salva Mãe de Jesus, trate nosso plano e nosso louvor, salva Mãe de Jesus, trate nosso plano e nosso louvor. Quando os operários vai, os crentianos vai, os abacados vai por nós. Quando a igreja vai, o jardim das rosas vai, nossa mãe de Fátima
Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com coração desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valdir José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Esse amém solene, chamado o amém da doxologia, olha essa palavra, doxologia, do grego doxa, glória, é o amém da glorificação, estamos dando glórias a Deus com esse amém, por isso que é o único amém cantado na missa. E esse gesto, que nós fazemos agora é mostrar para Deus Pai, agradecendo a Ele, porque Ele nos deu 100%, Ele nos deu tudo. Nós pedimos a Ele na oração que o Padre foi pronunciando, nós imploramos ao Pai que enviasse o Filho para transformar o que era pão e vinho no próprio Filho. E o Pai nos deu 100%. Está aqui o Filho. Então o Padre com o diácono mostrou para Deus Pai, dando glória a Ele por toda a eternidade, por todo sempre, toda honra e toda glória para sempre. Por isso que nós cantamos, para dizer obrigado, Senhor. Quando não se canta, responda com força, tá? É um amém, tem que ser com força, dizendo Pai, obrigado, porque nos deu o 100%. E aqui, na presença do Filho,
Jesus, que nos ensinou esta oração, rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que deveis me amparar, mas dizei uma palavra e serei salvo. Povo de Deus, sorri assim, Deus cumpriu a palavra que diz, como a virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade e confiança total. Escuta
Lava-me
Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem algum recado para ser dado? Muito bem. Podemos sentar, Marcelo? Sentamos, então. Boa noite a todos. Lembrando a todos que a novena de Nossa Senhora de Fátima se inicia na semana, ou seja, hoje, quinta e amanhã, sexta, às 20 horas. No sábado, nosso encontro é às 19 horas. E no domingo, excepcionalmente no domingo, é às 10 horas da manhã, o nosso horário das 10 mesmo. Então não vamos se confundir pensando que é à noite, não é. Domingo é às 10 horas da manhã. E durante a novena teremos a reza do ofício, sempre 1 hora antes do horário de começar a novena. Então, de segunda a sexta será às 19 horas, no sábado às 18, e no domingo, nesse domingo às 9, mas aí no outro domingo já não tem mais a novena, né? É só esse domingo mesmo, que é às 10 horas da manhã. Estamos também pedindo doação para a nossa festa de rua, e será no sábado, na saída daquelas menininhas lindas de azul, vão entregar os papelzinhos pedindo doação. E eu também peço para vocês, gente, nos ajudem, porque eu conversei com o padre, e tudo que a gente conseguir arrecadar com a festa também será revertido para a nossa pintura. Então, para que isso aconteça, depende único e exclusivamente de nós. Quando eu digo nós, somos nós que estamos aqui, mas principalmente vocês. Porque nossa mãe merece uma casa bem cuidada, não merece, gente? Todo o nosso esforço é para que isso aconteça. E com fé em Deus e com a ajuda dela que vai iluminar todos vocês, eu creio que essa doação vai aumentar em muito, viu? Amém? E sábado iremos montar as barracas às 10 horas da manhã. Aí eu conto com todos os homens que puderem estar aqui às 10 horas para nos ajudar. Posso contar com vocês, homens? Homens, vocês estão bem fracos, homens. Eu posso contar com vocês, homens? Deu uma melhoradinha, hein? Às 8 horas ela está aí, às 8 horas. Tá bom, gente. O Jorge pediu que a gente chegue às 8. Às 8 tá bom para vocês? 8 horas também, 8 horas. Tá bom, gente? Meio-dia para em casa no sangue. Então, às 8 horas eu conto com vocês. Eu não vou tomar café em casa para estar às 8 aqui. Muito obrigado. Nós queremos também agradecer o padre Jefferson, que com muita boa vontade sempre vem aqui quando precisa, vem nos ajudar, e seja bem-vindo, e que Nossa Senhora continue abençoando o Senhor. Esses 4 anos, o senhor acabou de falar que está completando hoje, né, da sua ordenação, então que o Senhor continue sempre te abençoando, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado. Então eu convido vocês para que nós ficamos de pé e vamos rezar com a salve rainha pela intenção de Nossa Senhora, pela intenção do nosso Padre, para que ele continue sempre essa pessoa simples, essa pessoa bondosa que atende o pedido e que ele disse o sim e que esse sim seja, como ele disse, 100%. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos revelados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando desse vale de lágrimas, pela dor advogada nossa, esses nossos olhos misericordiosos a luz do bem, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do nosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, ó
Fátima, rogai por nós. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Rainha! Viva Jesus Cristo! Então não esqueçam, amanhã às 7 horas nós vamos estar aqui rezando o ofício. Então não é só o grupo que vem aqui, aquele grupinho, não, é todos nós. Amém? Todos nós somos convidados para estar aqui às 19 horas para a gente rezar o ofício a Nossa Senhora, porque ela merece. Amém? Bom, agradeço ao Padre Ricardo o convite, que veio, agradeço o Diácono José Barbosa também, as palavras, agradeço vocês, mas sobretudo não quero agradecer, quero parabenizá-los, como eu falei no início, que comunidade viva, que vive bem essa celebração, não só respondendo, mas participando desse grande mistério que é a Eucaristia, né? E agora convido também, assim, a caminhar essa novena aqui com a Nossa Senhora, colocando sobre ela meus pedidos, pedindo as graças, os milagres, porque se for da vontade de Deus, vai conceder, é claro, mas temos que pedir. Então peçam com confiança, né? E sobretudo que sejam abertos para as graças que Ele quer oferecer, sempre são maiores. Sempre. Acreditem nisso, tá bom? Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima para que possamos ir na paz do Senhor, né? Levar esse conforto, esse abraço pascal que ainda estamos celebrando. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da nossa Mãe Rainha do Céu, Nossa Senhora de Fátima, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.